Olá, tudo bem, pessoal? Meu nome é Elis, eu estou aqui com a Anitta Stefani, nós somos do Conviva Educação e hoje é um dia muito especial para os mais de 5 mil municípios cadastrados na plataforma, porque hoje é o anúncio dos 10 finalistas e dos 20 semifinalistas da quarta ação de reconhecimento do Conviva. E fiquem atentos, vocês podem acessar o edital e relembrar quais são as regras lá no site do Conviva, que é www.convivaeducacão.org.br/reconhecimento. E aí, Anitta, nós tiramos 244 inscritos nessa ação, não é? Como que foi esse processo? Bem, gente, o processo foi intenso, é a quarta ação de reconhecimento do Conviva. Esse ano nós optamos por fazer um edital bastante intenso, a gente acredita, o Conviva está no 7º ano já de existência, então a gente acredita que os relatos, as experiências, né, que os municípios cadastrados poderiam se inscrever na ação de reconhecimento, poderiam estar bem maduras, né, bem avançadas. Uhum. E para nossa, não surpresa, mas para nossa felicidade, de fato, né, a gente teve 244 inscritos, isso é 17% a mais do que tivemos na última edição, e a qualidade dos relatos foi muito alta, tanto é que foi muito difícil a gente chegar nessa lista, né, dos 30 primeiros, os semifinalistas e os finalistas da ação de reconhecimento, mas foi muito interessante. Relembrando um pouquinho, né, como é que foram os processos, a gente teve aí 1 mês e meio, mais ou menos, de inscrições, né, esse tempo os municípios contaram com o apoio dos articuladores do Conviva para realizar as inscrições, a gente recomendou que todo mundo se reunisse na secretaria para montar um bom relato, afinal de contas, só era possível, pelas regras do edital, um relato por município, então tinha que garantir que fosse um relato que, de fato, representasse bem, né, uma boa experiência do uso do Conviva para melhorar a gestão daquele município. E a partir daí, depois que as inscrições acabaram, a gente faz um primeiro processo, que é um processo de triagem. Essa triagem, ela serve para verificar se os relatos que foram inscritos cumpriam os critérios mínimos, os pré-requisitos que o edital exigia. Um dos pré-requisitos era, primeiro, alguma coerência, né, em todos os campos do preenchimento do relato, e também que tivesse relação com o Conviva, né? Então, algumas vezes os relatos não tinham tanta menção ou mesmo a participação, né, tão clara da plataforma, e como o objetivo da ação de reconhecimento é valorizar aquelas iniciativas que, a partir do uso ou com apoio do Conviva, melhoraram, né, tiveram um resultado interessante, a gente dá uma filtrada. Desses 244 inscritos, né, municípios inscritos, a gente fez a triagem e 84 passaram para a fase da avaliação da comissão avaliadora, né, que são um grupo de parceiros do Conviva, que deram notas de acordo com alguns critérios. E aí, desses critérios, a gente tem a lista dos 30 semifinalistas, os 20 semifinalistas e os 10 finalistas. Uhum. Legal. E qual que é o perfil desses municípios que se inscreveram? Legal. A gente teve, primeira coisa que é muito importante ressaltar, o Conviva ali é uma iniciativa de escala enorme e nacional, né? Então, a ação de reconhecimento também reflete isso. Nós tivemos inscritos de todos os estados, o que é muito bacana. Alguns estados com mais, né, que tiveram aí uma presença maior de relatos, né, na ação de reconhecimento, mas todos, pelo menos um município de cada estado brasileiro estava presente, marcou presença na inscrição. Desses, vou falar alguns números. 46% de todos os inscritos foram do Nordeste, 17% foram da região Norte, 16% do Sudeste, 15% do Centro-Oeste e 6% do Sul, né, com a região com menos inscritos. E vários temas, né? Então, quando a gente fala de perfil, além dessa diversidade regional de municípios que se inscreveram no Conviva, a gente também teve municípios grandes, médios e pequenos se inscrevendo na ação de reconhecimento, cada um de acordo com diferentes experiências a partir do uso do Conviva e diferentes temas, né? Então, apareceu muito relatos de alimentação escolar, então de municípios que falaram como a área de gestão da alimentação escolar, as ferramentas de cardápio, gastos com alimentação escolar ajudaram
né, para melhorar alguma parte da gestão daqueles municípios. Apareceu também alguns relatos sobre transporte escolar, sobre o uso e a gestão dos profissionais da educação por meio do Conviva, pela nossa ferramenta também de profissionais, o uso também articulado de todas as ferramentas do Conviva, o que a gente chamou de um uso sistêmico do Conviva, né, que consegue abarcar não só uma ou outra área da secretaria, mas sim o conjunto da obra, né, usando o Conviva como apoio para a secretaria como um todo. Apareceu também vários relatos de uso de plano de ação, de uso das áreas de conteúdo do Conviva, da biblioteca, da agenda, enfim. Foi muito diverso, foi muito interessante notar o quanto, além da qualificação, como eu falei, maior esse ano dos relatos, também a diversidade de temas e de ferramentas, enfim, de usos do Conviva que foram inscritos como boas experiências. Ah, que ótimo. E como que vai ser a premiação desses 30 municípios? Legal. Então, essa foi uma inovação desse ano, da ação de reconhecimento. Nós achamos que só premiar, escolher de todos os inscritos, já diminuir para 10 de uma vez só, muitos bons relatos ficariam de fora e não seriam necessariamente reconhecidos. Então, a gente resolveu ampliar um pouquinho e a gente criou essa categoria dos semifinalistas, que a gente vai divulgar daqui a pouquinho para vocês. Esses semifinalistas, que são 20 municípios, eles não são os finalistas, ou seja, eles não vão para o encontro formativo, mas eles ganham o reconhecimento e eles ganham alguns prêmios também. E eu destaco 2, né? O primeiro, a gente fez uma parceria muito legal com a Fundação Itaú Social, que é um dos parceiros do Conviva, e eles têm um projeto que chama Leia para uma Criança, e os 30 primeiros, ou seja, isso inclui os 20 semifinalistas, eles vão receber uma coleção de livros infantis de 0 a 6 anos, 2 livros infantis de 0 a 6 anos, de forma proporcional ao tamanho da rede. Então, todos os municípios que a gente falar aqui hoje, essa lista dos 30, vão receber no seu município, no endereço que vocês passarem para a gente, que depois a gente vai pedir por e-mail, que pode ser o endereço da secretaria, pode ser o endereço direto das escolas, enfim, vão receber uma quantidade relevante, bem representativa desses livros. Eu vou mostrar um pouquinho os livros aqui. O primeiro é esse, o Léo e a Baleia, e o outro, o Tupi que Você Fala, tá? São 2 livros super bacanas, com uma qualidade literária muito interessante. Eles passam por uma aprovação de uma comissão técnica, né, que escolhe esses livros, que dizem e que ajudam muito o desenvolvimento intelectual, na estratégia pedagógica das escolas nessa faixa etária, né, de educação infantil. Então, esses livros são muito interessantes, eles, além do conteúdo, né, bem interativo com as crianças, tem também uma ilustração super bonita. Então, ajuda naquela questão da formação intelectual, na formação da associação, formação cognitiva, da associação de desenhos com as palavras, com a leitura, incentiva essa criança leitora, né, que é um dos objetivos aí, que está em consonância, inclusive, com a base, com a nova BNCC. Então, esse é o primeiro grande prêmio, que é legal reforçar. Então, os 30 municípios que a gente falar aqui hoje vão receber esses 2 livros na sua rede, né, e com bastante quantidade, ou seja, a ideia é que não sei se necessariamente todos os alunos, porque como vocês vão ver, a gente tem municípios grandes, médios e pequenos, mas com certeza proporcional ao número de alunos dessa faixa etária, vocês vão receber. E tenho certeza que vai ser muito útil para os professores da educação infantil, para toda a rede nesse trabalho pedagógico. Esse é o primeiro prêmio. E o segundo também, para esses semifinalistas, a gente elencou alguns cursos online que são gratuitos, mas que são super disputados, e a gente garantiu uma reserva de vagas, né, para a equipe dessas secretarias. Então, eu vou dar alguns exemplos de cursos, né, que a gente está falando, que são todos cursos online, EAD, à distância, e que vocês vão ter vaga garantida, né, vão ter prioridade para se inscrever, que são cursos da plataforma Polo, que é uma plataforma também da Fundação Itaú Social, e que é muito bem curada, muito bem desenhada para essa parte de capacitação de servidores.
alguns exemplos. Então, sobre o financiamento da educação e o Fundeb, captação externa de recursos, planejamento e estratégia para a gestão escolar, BNCC do currículo à sala de aula, marco regulatório das organizações da sociedade civil, enfim, vários temas que dizem respeito à função, ao dia a dia de trabalho das secretarias municipais de educação e que vocês vão ter vaga garantida para realizar esse curso. Que bacana. Então, vamos acabar com o mistério? Pelo menos dos 20 semifinalistas, né? Aqueles 20 que ficaram na posição de 11º e 30º? Isso. Então, antes de eu falar os nomes, eu queria só reforçar que foi uma seleção muito difícil. Esses 20, né, que eu vou listar agora, eles quase ficaram ali entre os 10 finalistas, entre os 10 primeiros. Como ele falou, é do 11º ao 30º, né, posição. Eu vou falar aqui vocês, né, esses municípios em ordem alfabética, porque a partir do momento que está já nessa lista, não interessa tanto qual é a ordem, e sim que vocês são semifinalistas, e isso já é um baita reconhecimento. E queria parabenizar muito vocês, porque de 244 municípios, vocês são os semifinalistas da ação de reconhecimento do Conviva. Vamos lá. Primeiro, em ordem alfabética, né? Alegre, do Espírito Santo. Amaturá, do Amazonas. Araçariguama, de São Paulo. Arenópolis, de Goiás. Boa Vista, da Paraíba. Cidade Ocidental, do Goiás. Goiânia, de Goiás também. Humaitá, do Amazonas. Itaboraí, Rio de Janeiro. Jaguaré, Espírito Santo. Marechal Floriano, Espírito Santo. Inhamundá, do Amazonas. Nova Serrana, de Minas Gerais. Novo Oriente, de Minas Gerais. Pancas, do Espírito Santo. Rio das Ostras, do Rio de Janeiro. São Sebastião, de Alagoas. Serra do Ramalho, da Bahia. Sobradinho, da Bahia. E, por último, Teutônio Vilela, do Alagoas. São esses os 20 semifinalistas da 4ª ação de reconhecimento do Conviva. Parabéns! Parabéns, gente! Em breve a equipe do Conviva vai entrar em contato para explicar melhor como que é essa premiação, né? Pedir o endereço também da secretaria ou das escolas, né, para a entrega dos livros, então logo a gente entra em contato. Mas antes de a gente seguir, né, para os grandes 10 finalistas, eu queria que você falasse um pouquinho da importância dos articuladores nessa ação de conhecimento. Gente, então, vocês sabem, a gente tem uma estratégia de articulação onde cada estado do Brasil tem uma pessoa de referência para ajudar e apoiar os municípios no uso do Conviva, seja com formações presenciais, formações à distância, tirar dúvidas, enfim, todo tipo de coisa, né? Quem usa bastante, quem aciona bastante os nossos articuladores sabem que eles são realmente um apoio muito importante para o Conviva e para as secretarias, né? Porque a gente sabe que a tecnologia não chega sozinha. Então, apesar do Conviva ser muito autoexplicativo, ter os materiais de ajuda, né? Ser um sistema de fácil acesso e fácil utilização, sempre tem alguma coisa que a gente precisa do apoio dos articuladores. Então, os articuladores do Conviva são a ponte entre a equipe gestora, a equipe desenvolvedora do Conviva e a Undime diretamente com os municípios, ou seja, diretamente com vocês. Então, eles são os nossos braços e os nossos ouvidos. Então, tudo que vocês acionam eles, que vocês comentam com eles, chega para a gente e vice-versa, né? Também todas as novidades que a gente desenvolve aqui na gestão do Conviva é por meio dos articuladores que chega a vocês. E para a ação de reconhecimento não foi diferente. Os articuladores tiveram um papel muito importante de mobilização, de apoio mesmo, ajudar a tirar dúvidas, incentivar a inscrição. Então, o que a gente queria aqui, além de agradecer aos articuladores esse trabalho e parabenizar todos, como eu falei, todos os estados estiveram inscritos, então isso é um trabalho de mobilização. E realmente parabenizar esse trabalho e também agradecer para que os municípios, e relembrar que os municípios sempre entrem em contato e sempre considerem os articuladores como um apoio para a sua gestão, para o uso diário, né, do Conviva. Porque às vezes
pode parecer uma dúvida pequena, pode parecer, falar, isso daqui, será que eu tô com uma dificuldade muito boba, não vou falar, não tenho tempo, tô com vergonha, enfim, não sinta, né? Use realmente, use e abuse do apoio dos articuladores, porque eles estão aí para isso. E para a ação de reconhecimento, esse papel de mobilização foi fundamental e deu resultado, né? Agora, Anitta, quem são os 10 finalistas da ação de reconhecimento do Conviva? Muito bem, que rufem os tambores. Os 10 finalistas também vou anunciar agora. Esses 10 finalistas eu vou anunciar em ordem alfabética também, não é uma ordem de classificação, porque o que importa agora são os 10 finalistas que vão para o encontro formativo, que depois eu retomo um pouquinho desses próximos passos. Lembrando que até essa fase era classificatória, né? Então, e eliminatória. Chegando esses 10 finalistas que agora vão para as próximas fases, a gente zera, né? E aí, então, todos os 10 finalistas têm a mesma chance de ser vencedor a partir de agora. Ou seja, foco total aí nos próximos passos. Vamos lá? Vamos lá! Então, o primeiro finalista é Baixo Guandu, do Espírito Santo. O segundo finalista é Boa Viagem, do Ceará. O terceiro finalista é Cruzeiro do Sul, do Acre. O quarto finalista é o município de Governador Celso Ramos, de Santa Catarina. O quinto é Itacoatiara, do Amazonas. O sexto é João Neiva, do Espírito Santo. O sétimo é Limoeiro do Norte, do Ceará. O oitavo é Mangaratiba, do Rio de Janeiro. O nono é Teobroma, de Rondônia. E o último é Três Rios, do Rio de Janeiro. Parabéns a todos vocês. Que legal, gente. Parabéns às equipes por toda a mobilização, organização e empenho para selecionar o tema, né, colocar lá na inscrição, né, conseguir demonstrar para a gente o quanto que vocês usam e melhorar a gestão de vocês usando o Conviva. E, Anitta, você pode contar um pouco quais serão os próximos passos para esses 10 finalistas? Legal. Antes de contar dos próximos passos, eu queria só reforçar. Esses 10 finalistas, eles foram ranqueados, né? Foram escolhidos a partir de uma nota que a comissão avaliadora deu, considerando 4 critérios que estavam no edital, mas que eu vou relembrar aqui para vocês, que é o critério de articulação e mobilização, ou seja, como aquele relato que esses municípios inscreveram mostraram uma capacidade de articulação e mobilização de mais pessoas, de mais setores da secretaria, de comunidade escolar, enfim, de outras pessoas para além da equipe que usa o Conviva. Um outro critério foi o critério da metodologia, ou seja, como que foi desenhado mesmo o passo a passo dessa ação e como foi explicado, né? Porque às vezes a gente faz as coisas e não consegue necessariamente colocar de uma forma organizada, pensando em todas as fases da execução, da avaliação dessa iniciativa. Então, principalmente aqueles municípios que conseguiram comprovar algum resultado de melhoria, que conseguiram mostrar um antes e um depois, foram valorizados e estão aí entre os finalistas. O terceiro critério foi aperfeiçoamento e inovação, que aí tem um pouco de como que o Conviva ajudou a pensar em novos processos, a melhorar alguma questão que alguma situação de um desafio, um problema antigo, mas que com alguma ideia, alguma inovação foi possível resolver. E, por último, o fortalecimento e desenvolvimento da gestão, que para a gente isso é muito importante. Ou seja, isso que foi feito, o uso do Conviva para resolver essa situação ou para melhorar algum processo da secretaria, vai ficar independentemente aí de mudança de gestão, de mudança de equipe. Lembrando que ano que vem é um ano de transição de gestão, a gente tem eleições municipais, e o Conviva é uma ferramenta justamente para apoiar que as boas ações que vocês fazem não se percam, né? Que o próximo gestor, né, quem for assumir o seu lugar ou entrar na secretaria, não comece do zero, né? E que consiga partir de um lugar. Então, esses 10 municípios conseguiram trazer esses elementos de uma forma bem rica nos relatos, além do que é o quinto critério, que aí não foi uma avaliação da comissão avaliadora, mas sim foi a partir do uso do Conviva, que era um uso qualificado e consistente do Conviva, onde a gente avaliou quantidade de usuários cadastrados, se importou ou não os dados do censo, se tem um uso
frequente, assíduo e qualitativo, né, com bastante uso de ferramenta, enfim, das áreas do Conviva. Então, só queria reforçar isso, porque esses 10 municípios que eu comentei agora foram realmente exemplares nesses critérios. E aí, agora, em relação aos próximos passos. Esses 10 municípios, o dirigente e a pessoa responsável pelo relato da ação inscrita na ação de reconhecimento vão conosco para o Rio de Janeiro, para um encontro formativo de 3 dias. Nesse encontro formativo, a gente está fechando ainda a programação, mas vai ter palestra, oficina, vai ter coisas mais técnicas, né, do uso do Conviva também, com oficinas mais práticas, né, do uso do Conviva, e também palestras mais formativas e conceituais sobre educação. É um encontro formativo e de integração. Nesse encontro, no último dia desse encontro, também tem um momento muito importante, que é a banca julgadora, onde a gente convidou alguns especialistas de gestão da educação para ouvir o relato desses 10 municípios. Então, como eu falei, esses 10 municípios agora estão todo mundo empatado, né? Está todo mundo no mesmo patamar. E aí, nesse momento, lá no encontro formativo presencial que a gente vai estar no Rio de Janeiro, cada município vai ter um tempo para apresentar pessoalmente para essa banca de especialistas o seu relato. Depois a gente vai passar as informações por e-mail, qual a sugestão que a gente tem de organização, o tempo, enfim. Mas a ideia é que nessa banca os especialistas avaliem e vejam qual, tecnicamente, desses 10 foi o que se destacou. Nesse momento, a gente vai escolher 2 municípios vencedores, mas a gente não divulga lá, na hora, a gente guarda essa informação. Então, os especialistas, eles escolhem 2 ganhadores, 2 municípios entre os 10, que vão ser os ganhadores da categoria técnica, tá? Nesse encontro também, que vão ser nos dias 12, 13 e 14 de novembro, tá bom? É importante, hoje mesmo ou amanhã, mais tardar, esses municípios devem receber um e-mail do Conviva, pedindo informações de voo, nome, enfim, dados, para a gente poder emitir passagem, hospedagem, lembrando que todos os custos para participação nesse encontro são responsabilidade para o Conviva, não haverá ônus financeiro para a prefeitura. Vamos falar um pouquinho de datas, aproveitando? Vamos. Então, como eu falei, a gente tem esse encontro formativo, que são 12, 13 e 14 de novembro. Depois, a gente vai ter um momento que é o que a gente chama da votação popular. Essa votação popular, ela vai acontecer do dia 19 ao dia 26 de novembro. Por quê? Lá no encontro formativo, além da parte da agenda, né, da programação formativa que a gente vai ter, além dessa banca para os especialistas, onde os municípios vão dar os relatos, a gente fez uma parceria também com o canal Futura, que fica lá no Rio de Janeiro. E eles vão gravar vídeos entrevistando esses 10 municípios. E aí, esses vídeos, a gente vai fazer uma edição e colocar num formato de mais ou menos uns 10 minutinhos cada um. A gente vai colocar no Facebook. E durante esse período de uma semana, do dia 19 ao dia 26 de novembro, a gente vai deixar uma votação popular. Ou seja, municípios e pessoas, mesmo de outros municípios, todo lugar, podem votar em qual desses 10 relatos é o que chama mais atenção. Nesse critério que a gente está chamando de votação popular, vai ter um ganhador. Por isso que, ao final, vão ser 3 municípios vencedores, porque 2 da categoria técnica, escolhidos pela banca de especialistas, e 1 pelo voto popular via Facebook. Qualquer pessoa pode votar, né? Qualquer pessoa pode votar, e pode votar uma única vez, porque a gente faz essa vinculação com o Facebook. Então, esse é sempre um momento interessante da ação de reconhecimento, porque envolve também muito a capacidade do município, da secretaria, de se articular localmente na sua comunidade, envolvendo pais, alunos, professores, envolver a região, envolver o estado, né? Você está indo lá representando o seu estado, a sua região. De alguma forma, é bem interessante quando essa competição acontece. E aí, os 3 municípios vencedores, a gente vai divulgar no dia 27 de novembro, tá? Então, mesmo esses 2 da categoria técnica e o vencedor da categoria de voto popular, a gente vai divulgar só no dia 27 de novembro, os 3 juntos, também via Facebook e no site do Conviva. Que legal. E esses 3 municípios que serão os grandes vencedores, né? Como que vai ser a premiação deles?
Legal. Então, os 3 vencedores da ação de reconhecimento do Conviva, além das coisas que eu já comentei, que também ganham os livros, também podem participar dos cursos à distância, tem um pouquinho, né, um pouco a mais. E são 2 prêmios a mais. A gente conseguiu uma parceria com o CLP, que é o Centro de Liderança Pública, para fazer uma formação presencial, ou seja, essa equipe de consultores que são especialistas em inovação, em gestão pública inovadora, né, repensar processos, vão até os municípios presencialmente, vão fazer uma oficina de um dia em loco com a equipe da Secretaria Municipal de Educação, para essa equipe pensar em resolver algum problema. Então, pode ser um desafio da própria secretaria, pode ser um desafio específico de um setor, né, sei lá, transporte escolar, alimentação, pode ser envolvendo as escolas. Cada um dos 3 vencedores, dos 3 municípios vencedores, vai escolher. E aí os consultores, esses especialistas, vão até a cidade e vão fazer uma oficina mesmo, mão na massa, com metodologias ativas e inovadores para resolução de problemas complexos. É bem formativo, é bem interessante, e pensando aí que ano que vem é um ano também bastante desafiador, é super interessante. Essa oficina presencial para os 3 vencedores, para os 3 municípios vencedores, vai acontecer no começo do ano que vem, tá? E o segundo grande prêmio é a viagem internacional, que vai acontecer no primeiro semestre de 2020, a previsão é que aconteça em abril. Os 3 municípios vencedores, os 2 representantes por município, né, são 2 pessoas por município que vão conosco para a Colômbia, para conhecer práticas inovadoras de educação naquele país, né? Então, a gente ainda está fechando o roteiro, mas a gente deve conhecer 2 cidades, pelo menos, que são reconhecidas internacionalmente e já ganharam prêmios, inclusive, por práticas exitosas de educação. E vai ser bem interessante. Nos 2 últimos anos da ação de reconhecimento, a gente foi para a Argentina, e foi muito bacana, é sempre muito rico, né, essa troca de experiências, e a gente percebe que tem muitas similaridades, né, pensando na América Latina, mas a gente aprende muito, mas a gente ensina muito também, porque, afinal de contas, a complexidade da educação no Brasil é muito grande. Então, sempre que a gente faz essas trocas com outros países, é muito interessante. E aí, essa viagem deve ser uma viagem de 1 semana, também com tudo pago, não tem nenhum custo, nenhum ônus para a prefeitura, para a Secretaria Municipal de Educação, e é bem informativa, é uma viagem de trabalho, não é uma viagem de turismo, mas é muito, muito interessante, com certeza será muito útil para esses municípios vencedores. Que ótimo. Rita, muito obrigada. Tem mais algum recado? Não, acho que é isso. Queria parabenizar aos 20 semifinalistas, aos 10 municípios finalistas, ressaltar que a gente fez um esforço bem grande de olhar com muito carinho, né, todos esses relatos. Foi muito bacana, foi muito difícil, mas muito bacana. Queria agradecer aos membros da comissão avaliadora, né, aos parceiros do Conviva, que fizeram essa seleção com a gente, e que se dedicaram mesmo, se esforçaram para conseguir ler todos esses relatos com qualidade, com o máximo aí de imparcialidade e com foco nos critérios. É interessante mostrar que nesses 10 finalistas, a gente tem representante de todas as regiões do país, e isso nos deixa muito felizes, porque o Conviva é uma política, né, um projeto nacional e atende realmente a todos os municípios e as suas peculiaridades. Então, parabéns novamente, vou repetir a última vez a lista dos 10 finalistas. Baixo Guandu, Espírito Santo, Boa Viagem, no Ceará, Cruzeiro do Sul, no Acre, Governador Celso Ramos, em Santa Catarina, Itacoatiara, no Amazonas, João Neiva, no Espírito Santo, Limoeiro do Norte, no Ceará, Mangaratiba, no Rio de Janeiro, Theobroma, em Rondônia, e Três Rios, no Rio de Janeiro. Parabéns novamente e muito obrigada. Nos vemos no encontro formativo daqui a pouco e em breve falaremos quais vão ser os 3 vencedores da ação de reconhecimento do Conviva. Que legal, parabéns a todas e a todos. E lembrando que o nome desses municípios, tanto dos semifinalistas quanto dos finalistas, estarão daqui a pouco já no site do Conviva, que é o www.convivaeducacão.org.br/reconhecimento. E esse vídeo estará aqui no Facebook, no YouTube do Conviva e na galeria de vídeos também lá na plataforma.
Gente, até mais, boa tarde e até a próxima. Até a próxima, parabéns! Tchau, tchau.